Sábado, dia 24 de junho, dia de São João no Porto e dia de transferências no Mercado Flash, como acontece todos os dias desde o regresso deste belo podcast sobre transferências de futebol, pois claro. O meu nome é Hugo Filipe Martins, hoje estou cá sem câmara, pois é, se vocês não viram o episódio de sexta-feira, recomendo-vos a passar pelo YouTube ou pelo Spotify ou até pelo 00 para me verem, porque eu dei lá um saltinho à redação e apareci, finalmente, como vocês tanto pediram. Mas hoje, sem câmara, mas disponível na mesma para falar transferências num dia bem quente, não só na rua, mas também no mercado de transferências. Vamos então começar no Benfica, porque o jornal A Bola associa este sábado um novo jogador aos encarnados. Falamos de Ardon Jashari, que no passado também já tinha sido associado ao Futebol Clube do Porto, ali por volta do mês de março, penso eu, e que aparece na lista de potenciais reforços para o Benfica. Falamos de um médio defensivo de apenas 20 anos, ainda uma promessa, está no Europeu Sub-21, internacional também 2 vezes pela seleção principal da Suíça, ele que é um dos capitães do Luzerne, que terminou o campeonato suíço no 4º lugar. Este médio defensivo fez 37 jogos esta temporada, estreou-se no Luzerne já há 4 épocas, portanto apenas com 20 anos, vejam bem, por volta dos 17 anos já andava aí na equipa profissional do Luzerne, na equipa principal, queria eu dizer. E então, como eu estava a dizer, este jogador está no Europeu Sub-21 e destacou-se na primeira partida pelo Suíça, foi até o jogador com mais desarmes nesse jogo, e o jornal A Bola diz então que o Benfica tem observado o jogador com muita atenção e que há a possibilidade de avançar para a contratação deste médio defensivo no futuro. Para o contratar, o Benfica terá de pagar algo a rondar os 6 a 8 milhões de euros. Este médio defensivo que está avaliado em 7,5 milhões de euros no Transfer Market e que pertence ao grupo Gestifut de Jorge Mendes, pois claro. Além deste Jashari, falamos ainda de Tiago Santos, porque o jornal Record diz que o Benfica desistiu da contratação deste lateral do Estoril, ele que foi associado ao Benfica ainda antes do fim do campeonato, mas o Record diz então que os encarnados desistiram da contratação, isto porque o Sporting tinha direito de preferência sobre o lateral de 20 anos, ele que fez a formação em Alcochete antes de sair para o Estoril, e então, segundo o jornal Record, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, pediu a Rui Costa para negociarem entre si a contratação de Tiago Santos por parte do Benfica. Posto isto, os encarnados desistiram da contratação do jovem de 20 anos e para já o Benfica mantém Alexander Bá e Gilberto no plantel, embora seja provável que o defesa brasileiro rume ao Bahia, pelo menos é isso que está bem encaminhado. Quanto a Tiago Santos, sabe-se que há outros clubes interessados, mas para já o jogador continua a pertencer ao Estoril e, apesar de ter sido várias vezes dado como certo no Benfica, os encarnados desistiram então da sua contratação. Outro jogador que também não vai jogar no Benfica é o médio Chernedur. Já se sabia, mas agora o italiano despediu-se dos encarnados antes de ser oficializado pelo Paris Saint-Germain. Pode ser oficializado ainda este domingo. Médio de 18 anos esteve este sábado. Peço desculpa, eu estou aqui todo trocado no calendário. Médio de 18 anos, esteve 3 épocas ligado ao Benfica, que o contratou à Sampdoria, fez a estreia na equipa principal frente ao Vitória Sport Clube esta temporada, por isso sagrou-se campeão nacional português, mas esteve quase sempre na equipa B, fez 30 partidas na equipa secundária dos encarnados. O desejo do Benfica passava por renovar com este internacional jovem italiano, mas na dura acabou por rejeitar todas as propostas e vai mesmo assinar pelo Paris Saint-Germain, onde vai ganhar 7 vezes mais do que no Benfica. Portanto, percebe-se também por aí, pelo menos pelo aspecto financeiro. Desportivamente, vamos ver o que é que vai acontecer a este Chernedur. No Futebol Clube do Porto, continua-se a falar de uma potencial saída de Otávio para o Inter por 40 milhões de euros. Recorde-se que a cláusula de rescisão do Internacional português é de 40 milhões de euros até 15 de julho e depois passa para os 60 milhões de euros. E então, em declarações a um canal italiano, o Sport Itália, o agente de Otávio, Israel Oliveira, abordou a possibilidade do médio internacional português rumar ao Inter. Disse que o Otávio está feliz no Futebol Clube do Porto, mas que se surgir uma proposta do Inter, vai analisar essa possibilidade. Disse ainda que o Otávio seria um jogador decisivo no Inter, mas que ainda está tudo por decidir, não é? Porque o Inter também ainda está aqui a palpar terreno. Continua-se a falar muito na saída de Nicola Barella, por isso também a partir daí poderá haver necessidade de fazer contratações e o Otávio seria um nome certamente interessante para o Inter, mas a saída não seria muito interessante para o Futebol Clube do Porto, não só do aspecto esportivo, porque o Otávio provavelmente é o jogador mais importante no Porto, mas também porque os Dragões têm apenas 67,5% do passe, por isso caso o Otávio saísse por esses 40 milhões de euros, os Dragões ganhavam apenas 27 milhões com o Internacional português, que tem contrato com os azuis e brancos até junho de 2025. De Itália vem também o rumor de Marco Grujic na Lazio, segundo o conceituado jornal Gazeta dello Sport, o médio internacional pela Sérvia
faz parte da lista de potenciais reforços da Lazio, onde está também o português Gedson Fernandes. O clube romano, que esta época vai estar na Liga dos Campeões, procura reforçar o meio-campo, e o médio portista é um dos nomes apontados à equipa italiana. E agora deu-me aqui uma branca para sentir-me o Igor, porque já não tenho a certeza se a Lazio vai estar na Liga dos Campeões ou na Liga Europa, portanto vou só dizer que está nas competições europeias, para não dar aqui uma certeza que não tenho. Então, o Gruitch tem contrato com o Futebol Clube Porto até junho de 2026, ele que foi contratado em definitivo depois de ter sido emprestado pelo Liverpool, mas tem tido sempre um papel um pouco secundário no Futebol Clube Porto. Só que esta época pode ser diferente, não é? Porquê? Porque Uribe saiu para o Qatar e Gruitch vê aqui uma possibilidade em aberto para se afirmar definitivamente no 11 titular de Sérgio Conceição, por isso fala-se aqui da possível saída, mas caso fique, pode ser até bastante importante para o Futebol Clube Porto. E agora vamos respirar um bocadinho, porque hoje está muito calor e ontem esqueci-me da novela, por isso vamos lá a ela. Mais um episódio da vossa novela favorita, a novela Víctor Gyökeres. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz. E aqui estamos nós, não é verdade? Vamos lá diretos a isso, porque acho que já andamos todos um bocado cansadinhos desta novela. Pelo menos eu estou um bocado, mas também estou quase a ir de férias. Pode ser que quando eu regressar isto já esteja tudo resolvido. Até lá, o Sporting continua a negociar a aquisição do Internacional sueco e subiu a parada, aproximando-se dos tais 20 milhões de euros, que parecem ser aqui o valor referência, e até o próprio Frederico Varandas falou desse valor numa entrevista à Sporting TV já há 1 ou 2 semanas. Segundo o Jornal Record, os Leões avançaram com uma proposta, aí está a tal proposta próxima dos 20 milhões de euros, uma proposta de 16 milhões mais 3 milhões por objetivos, sendo que o Jornal Record diz que 2 desses 3 milhões são de rápida concretização, mas não especificam como é que serão concretizados ou não. E então Gyökeres, já sabe, é o grande alvo da equipa de Ruben Amorim para o ataque, mas como já se percebeu, Coventry não tem grande pressa para o vender e por isso vai perceber se chegam mais ofertas e chegam ofertas mais vantajosas ao clube inglês para a venda deste avançado. Para já apenas há abordagens, a única oferta é a do Sporting, escreve o Jornal Record, mas fala-se agora de clubes como o West Ham e o Wolverhampton interessados no Víctor Gyökeres, mas então a única proposta é esta, 16,3 milhões de euros do Sporting. Para já o clube inglês continua tranquilo à espera que o preço suba, é assim o mercado de transferências, não é verdade? De rumores e mais rumores, avançamos agora para o que eu gosto mais, que são as oficializações. Eu não sou como o Igor. Começamos no Gil Vicente, a equipa de Barcelos, que tudo indica vai ficar sem treinador depois de não ter chegado a acordo com o Mr. Daniel Sousa para a continuidade. Tem já pelo menos uma certeza: Ruben Fernandes vai continuar em Barcelos. O capitão da equipa gilista, de 37 anos, renovou por mais uma temporada com o Gil Vicente, depois de ter voltado a somar 34 jogos na época passada. E eu andei aqui a ver os números dele e achei isto curioso, por isso só dar esta curiosidade. Ele em 18-19, pelo Portimonense, fez 35 jogos. Fez 35 jogos depois pelo Gil Vicente em 19-20. Em 20-21 fez, adivinhem lá, 35 jogos. E em 21-22 fez, ora bem, 35 jogos. Portanto, 35 jogos, 4 épocas consecutivas. Isto é um verdadeiro exemplo de regularidade. Esta temporada fez 34, menos um joguinho, talvez tenha tido aí uma expulsão, não sei, mas aqui está, Ruben Fernandes vai continuar no Gil Vicente, defesa agilista que pelo menos vai perder Tomás Araújo, que terminou o contrato de empréstimo e regressou ao Benfica. Em Vizela há também uma novidade: Jardel Silva assinou a custo zero com a equipa orientada pelo espanhol Pablo Villar. No entanto, o negócio já estava fechado bem antes da contratação deste técnico, como já tinha sido adiantado em primeira mão pelo 0-0 no mês de janeiro, ele que estava no final de contrato com o Feirense e podia assinar a custo zero por outro clube, e esse clube foi o Vizela. Jardel esteve então 2 temporadas em Santa Maria da Feira, marcou 11 golos esta época, ele que é avançado, tem 25 anos e é internacional pela Guiné-Bissau. No Vizela, o Jardel não vai encontrar o lateral Igor Julião, isto porque o brasileiro quis seguir o percurso de Tulipa e também trocou o Vizela pelo Marítimo. O lateral direito de 28 anos, que chegou até a ser titular no Fluminense, ele que foi formado no Fluminense, é o primeiro reforço da equipa madeirense para a próxima época, depois de uma temporada em que conseguiu afirmar-se no 11 do Vizela, que era comandado precisamente pelo Mr. Tulipa. Além do que fez ao longo da temporada, Igor Julião deu também que falar pelo apoio que foi demonstrando a favor do movimento de protestos de professores em Portugal. Agora deixa Vizela e vai para a Madeira, primeiro reforço do Marítimo, que desceu de divisão. E continuando por clubes que desceram à segunda Liga, Santa Clara tem mais um reforço. Pedro Pacheco, defesa de 26 anos, deixou o Mafra e assinou a custo zero pelos açorianos. Ele que fez a formação toda na Suíça, passou pelo Basileia, chegou mesmo a fazer um jogo pela equipa principal, chegou até a ser internacional sub-19 pela Suíça, mas veio
para Portugal em 19-20, jogou no Amarante, teve 2 épocas em Mafra, fez 35 e 36 jogos respectivamente, e agora reforço do Santa Clara, que vai ser orientado por Vasco Matos. No mercado internacional vamos, claro, falar de Rubén Neves. Porquê? Porque o Rubén Neves foi oficializado 2 minutos depois de lançarmos o episódio nas várias plataformas, portanto estavam aqui à nossa espera. Inicialmente toda a gente estranhou, mas então está confirmado. Rubén Neves vai jogar na Arábia Saudita, vai jogar no Al Hilal. O Wolverhampton fez aqui um encaixe de 55 milhões de euros com um jogador que estava a 1 ano do final de contrato, quanto a Rubén Neves já assinou por 3 temporadas com o Al Hilal, o que significa que pode regressar à Europa aos 29 anos, ele que tem apenas 26 anos, é verdade, já se fala muito do Rubén Neves. Rubén Neves, que foi muitas vezes associado ao Barcelona, tinha mais um ano de contrato com o Wolverhampton, como referi, mas claramente queria sair. O último jogo em casa foi uma despedida mais do que óbvia, mas não se esperava, claro, que uma despedida do Wolverhampton fosse resultar numa mudança para o Al Hilal aos 26 anos, mas claro, a vertente financeira pesa sempre, por isso o Rubén Neves muda-se para a Arábia Saudita, que está aqui claramente a mudar por completo o mercado de transferências e tem sido quase tema em todos os episódios do Mercado Flash. Quanto ao Al Hilal, terceiro classificado do Campeonato Árabe, tem outros jogadores conhecidos portugueses, como o Luciano Vieto, Carrilho e Moussa Marega, que se fala que até pode sair, e agora Rubén Neves, mas pode juntar-se um outro nome conhecido, falamos do treinador Paulo Fonseca, que foi sondado pelo Al Hilal para comandar a equipa saudita a partir da próxima temporada. O técnico português estava na lista do Marselha, mas o clube francês já escolheu outro treinador, isto porque Paulo Fonseca reuniu com o CEO do Lille e decidiu ficar no clube, no Lille, precisamente porque o Marselha, estava eu a referir, já tem um treinador e já vamos falar sobre isso, mas Paulo Fonseca. Só que então o Al Hilal, como eu estava a referir, está a tentar contratar o técnico português. O 00 já confirmou este interesse do clube saudita, que tem vários nomes em carteira, mas Paulo Fonseca é um dos prioritários. O técnico português já recebeu uma proposta e nesta altura o Al Hilal está mesmo a negociar com o Lille. Recentemente, Oliver Netang, o presidente do Lille, garantiu que o português vai comandar a equipa na próxima época, mas já estão a ver, não é? Com a Arábia Saudita no mercado, não há dados adquiridos, não há certezas de nada, por isso Paulo Fonseca ainda pode deixar o Lille para rumar ao Al Hilal. Certo é que rejeitou o Marselha, que tem novo treinador. Falamos de Marcelino Toral. Foi oficializado na sexta-feira. O técnico espanhol de 57 anos estava sem clube desde que deixou o Atlético Bilbao em 21-22. Vai treinar fora do Campeonato Espanhol ou do país pela primeira vez na carreira. Marcelino Toral assinou contrato por 2 temporadas com o Marselha, que participa na Liga dos Campeões da próxima temporada, e tem o português Vitinha como um dos jogadores do plantel. Como se foi percebendo ao longo destas semanas de mercado, falou-se de vários nomes. Marcelino Toral, por acaso, não me lembro de ser um deles. Claramente não era o principal alvo da direção do clube francês, mas foi então o escolhido. E estamos quase a terminar, mas vamos agora até aos States, porque temos a companhia de Messi e temos também, a partir de agora, a companhia de Sérgio Busquets, que também vai jogar para a MLS, para jogar então no Inter Miami. O meio defensivo deixa o Barcelona pela primeira vez na carreira, ele que foi formado no clube catalão, fez 722 jogos no Barcelona, é muita fruta, e desses 722 jogos, 569 deles foram com Messi. Como é que eu sei isto tudo? É no 00, claro. Destacou-se então o Sérgio Busquets como um dos melhores médios construtores da história de futebol, para muitos, para mim, por exemplo, e sai do Barcelona com vários títulos no currículo, entre eles 9 campeonatos, 7 Copas do Rei, 7 supertaças espanholas e ainda 3 Ligas dos Campeões. Conquistou também 2 ou 3, já não tenho aqui, se não apontei, 2 supertaças europeias, era isso que eu queria dizer. Como jogador da seleção espanhola, conquistou ainda um europeu e um mundial. Esta época participou em 38 jogos pelo Barça e sai então a custo zero. Ele teve grande despedida no Camp Nou para voltar a encontrar Messi em Miami. E de um jogador que aos 34 anos muda de clube pela primeira vez, fechamos com um jogador que tem 24 anos, ou seja, menos 10 que o Sérgio Busquets, mas que vai representar o 6º clube da carreira. Falo de Justin Kluivert, filho de Patrick Kluivert, que deixou a Roma em definitivo para assinar pelo Bournemouth da Premier League a troco de 10,5 milhões de euros. O extremo neerlandês assinou por 5 temporadas com os Cherries, depois de uma época de empréstimo ao Valência. Curiosamente, com apenas 24 anos, Justin Kluivert torna-se apenas o 4º jogador a atuar nas 5 principais ligas do futebol europeu: Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França. Além de Justin Kluivert, houve ainda 3 nomes: Pierre-Emerick Aubameyang, Christian Poulsen e Florin Raduccio. Acho que é assim que se diz. Também alcançaram este feito de jogar nas principais ligas europeias, além de Roma e Valência. O Justin Kluivert passou pelo Red Bull Leipzig,
da Alemanha, pelo Nice em França e ainda jogou, claro, no Ajax, onde foi formado. E é com Justin Kluivert que me despeço por hoje, mas termino com a melhor informação do vosso fim de semana. Amanhã, domingo, o Igor Gonçalves está de volta. Eu trabalho e depois tiro umas merecidas férias, porque eu sou o Filipe Martins e para mim o mercado é só uma parte relativamente gira do futebol.